O som do vento cortante ecoava pelo Vale do Pó em fevereiro de 1945, e à medida que a temperatura despencava para níveis alarmantes, um pequeno grupo de sentinelas se mantinha firme em seus postos, enfrentando a brutalidade do inverno. O frio era tão intenso que parecia penetrar nos ossos, transformando a vigília em um teste de resistência. Entre eles, João, um jovem soldado, sentiu a pressão do frio como nunca antes. Ele não estava convencido de que o uniforme regulamentar, desenhado para a mobilidade, pudesse realmente protegê-lo nas longas horas de espera. No entanto, uma coisa o mantinha aquecido: um cobertor de lã grosso, adquirido por 20, que muitos poderiam descartar como um mero acessório. Meses antes, a situação no vale já era crítica. O exército brasileiro havia sido chamado para apoiar as forças aliadas na campanha da Itália, e os soldados enfrentavam não apenas os horrores da guerra, mas também as condições climáticas extremas. Quando o inverno se aproximou, as tropas começaram a notar que seus uniformes não eram adequados para as exigências do campo. As queixas de hipotermia se tornavam recorrentes. João, que havia crescido em uma família humilde, sabia que a sobrevivência de seu grupo dependia de decisões simples, mas eficazes. Ele se lembrava das conversas sobre o cobertor de lã que sua avó tinha usado durante os invernos rigorosos de sua infância. Com determinação, decidiu adquirir um, mesmo com recursos escassos. O clima se tornava cada vez mais severo. As primeiras neves caíram, e os soldados perceberam que o frio não era um adversário apenas físico, mas emocional. A situação do exército se agravava, e os relatos de soldados perdendo a batalha contra o frio multiplicavam-se. As ordens eram para resistir, mas muitos não conseguiam. Os médicos de campo relataram um aumento alarmante nos casos de hipotermia, e a esperança começava a escassear. As tentativas anteriores de solucionar o problema eram frustrantes. Mais uniformes eram enviados, mas a maioria não oferecia a proteção necessária contra o frio cortante. O peso da responsabilidade se acumulava sobre os ombros de João, que via seus companheiros lutando para manter a vigília, já sem ânimo ou calor. Em uma manhã, quando a temperatura caiu ainda mais, João e seus amigos se prepararam para mais uma longa vigilância. O vento uivava e a sensação térmica era de menos 20 graus. Enquanto seus colegas tremiam, ele se envolveu no cobertor de lã, sentindo seu toque áspero e acolhedor. Ali, à margem do campo de batalha, ele percebeu que o verdadeiro heroísmo não estava apenas nas balas disparadas ou nas ordens cumpridas, mas no simples ato de cuidar um do outro. O cobertor tornara-se um símbolo de resistência e as horas passaram de forma diferente para aqueles que se uniram, aquecendo-se mutuamente. Ali, João começou a entender que aquele cobertor não era apenas um item de vestuário, mas uma extensão de sua humanidade. Ao olhar ao redor, ele viu seus companheiros começarem a sorrir novamente, mesmo sob a pressão do frio implacável. A lã abraça quando a guerra não abraça, pensou ele, recordando as palavras de um veterano que ouvira falar. Aquela frase ecoava em seus pensamentos enquanto testemunhava risos e momentos de camaradagem se formarem em meio ao desespero. O frio ainda estava lá, mas agora a solidariedade também estava presente, e João percebeu que havia encontrado um propósito maior no contexto da guerra: aquecer não apenas os corpos, mas também os corações de seus companheiros. Meses antes, a situação no vale já era crítica. Desde o início de 1944, o exército brasileiro se preparava para a campanha da Itália, uma missão que desafiava a coragem e a resistência dos soldados. Entre eles, João, um jovem de apenas 21 anos, se viu longe de casa, longe da família que tanto amava. Ele sabia que lutava pela liberdade, mas as primeiras semanas em solo italiano mostraram um cenário bem diferente do idealizado.
O calor do verão logo deu lugar ao frio cortante do inverno, e os homens começaram a perceber que os uniformes que carregavam eram inadequados para as condições climáticas rigorosas. As queixas de hipotermia se tornaram frequentes, e a sensação de impotência se espalhava entre as tropas. João recordava as noites em família, ao calor da lareira, enquanto sua avó contava histórias sobre como um bom cobertor poderia fazer a diferença entre o conforto e o sofrimento. Decidido a não sucumbir, ele usou suas economias para adquirir um cobertor de lã, mesmo sabendo que isso significava abrir mão de algumas refeições. A decisão trouxe um alívio temporário, mas a realidade ao redor era implacável. Os relatos de mortos e feridos eram constantes, e a luta contra as forças inimigas se misturava com a batalha contra o frio. A responsabilidade pesava sobre os ombros de João, que viu seus companheiros lutarem contra o desânimo, enquanto tentavam manter a união em meio ao caos. A primeira nevasca trouxe um frio insuportável. As noites se tornaram longas e as tensões aumentaram. E João começou a observar seus amigos se entregando à desesperança. Mas, ao se envolver em seu cobertor, ele não apenas se aquecia, ele buscava também confortar aqueles que se aproximavam. A ideia de compartilhar começou a se espalhar, e o cobertor, que inicialmente era um simples objeto, começou a ganhar um significado muito maior. Tornou-se um símbolo de resistência, um antídoto contra a indiferença da guerra. As conversas entre João e seus companheiros aumentaram. Ele ouvia relatos de quem havia perdido amigos para o frio e, em meio ao desespero, decidiu que precisava agir. Começou a reunir os soldados, discutindo maneiras de se aquecer e ajudar uns aos outros. A ideia de que cada um poderia fazer a diferença começou a reverberar entre aqueles que se sentiam desamparados. João se tornou um defensor da solidariedade, incentivando seus colegas a procurarem alternativas, a se unirem em pequenos grupos. A luta contra o frio agora não era apenas uma batalha física, mas uma jornada coletiva de apoio mútuo. Com cada conversa e cada ato de generosidade, o cobertor de lã tornava-se mais do que um simples item de vestuário. Era um símbolo de humanidade e união em meio à brutalidade da guerra. A esperança, ainda que frágil, começava a florescer entre os soldados, mostrando que, mesmo nas condições mais adversas, a compaixão poderia prevalecer. A temperatura caiu ainda mais durante aquela manhã, e o vale parecia mergulhado em um silêncio opressivo. Enquanto os ventos cortantes assobiavam ao redor, João e seus companheiros se prepararam para mais uma longa vigília. O cenário era desolador, mas havia uma nova energia no ar. O cobertor de lã que João havia adquirido tornara-se um símbolo de esperança e unidade. Naquela manhã, ao se envolver no cobertor, João sentiu não apenas o calor físico, mas também uma onda de camaradagem crescente entre os soldados. Enquanto outros tremiam, ele olhou ao redor e viu seus amigos compartilhando risadas, provocando um sentimento que há muito não se sentia no acampamento. O frio implacável ainda estava ali, mas agora era acompanhado pela solidariedade que se desenvolvera entre eles. A lã abraça quando a guerra não abraça, pensou João, recordando a frase que havia ecoado em sua mente, agora se transformando em um mantra que parecia dar força a todos. Os sons do campo de batalha ao longe se misturavam com os ecos da vida cotidiana no acampamento. As conversas entre os sentinelas eram acompanhadas de risos nervosos, e as histórias de bravura e resistência começaram a fluir, criando um laço invisível que unia todos. A cada novo relato, o espírito de luta e esperança se fortalecia. João estava atento. Seus olhos observavam cada movimento ao redor, captando os detalhes de momentos que se tornavam cada vez mais significativos.
De repente, um grupo de soldados se aproximou. Eles estavam visivelmente exaustos e com o semblante abatido, frutos de uma longa noite de patrulha. João, percebendo a situação, ofereceu seu cobertor a um dos homens, que olhou para ele com surpresa. "Não posso aceitar isso", disse o soldado, um veterano que já havia enfrentado muitas batalhas. Mas João insistiu, e a resistência do veterano derreteu-se diante da necessidade. "A guerra já nos tirou muito. O que você precisa, eu compartilho." Naquele instante, a atmosfera ao redor mudou. O cobertor passou a circular entre os soldados, cada um se envolvendo nele por breves momentos, aquecendo-se e, de certa forma, aquecendo também a alma. Os sorrisos começaram a se espalhar enquanto eles se uniam. O cobertor não era apenas um objeto, mas uma extensão do cuidado e da humanidade que ainda persistiam em meio ao caos da guerra. Enquanto a manhã avançava, João se sentia cada vez mais parte de algo maior. Ele observou seus amigos se reagruparem, começando a compartilhar não apenas calor, mas também histórias de suas vidas. Alguém falou sobre um amor deixado para trás, enquanto o outro recordou os risos de seus filhos. O campo de batalha e os horrores da guerra pareciam distantes quando as memórias e risos começavam a preencher o vazio. Mas o momento de leveza não durou para sempre. A realidade da guerra ainda estava presente, e a qualquer instante o chamado para a ação poderia interromper essa breve pausa. João sentia a pressão em seu peito, um peso que sempre acompanhava os soldados, a consciência de que, enquanto eles buscavam calor e união, a luta era constante e implacável. No entanto, ele se lembrou de que, mesmo diante do desespero, era possível encontrar força na solidariedade. Aquela manhã se tornara um divisor de águas, não apenas para ele, mas para seus companheiros. O cobertor de lã havia se tornado um símbolo de esperança, um lembrete de que, apesar de tudo o que estavam enfrentando, ainda havia espaço para a humanidade. João sorriu ao ver a alegria nos rostos de seus amigos e percebeu que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a compaixão poderia aquecer até os corações mais gelados. Enquanto observava a cena ao seu redor, João começou a pensar sobre o impacto que aquele simples cobertor tinha em suas vidas. Ele percebeu que, ao contrário dos uniformes, que pareciam falhar em momentos cruciais, a lã grossa retinha o calor mesmo quando a umidade se acumulava. Os relatos que chegavam ao acampamento mostravam uma queda de 40% nos atendimentos por hipotermia entre os soldados que compartilhavam e usavam os cobertores de lã. Essa estatística, antes apenas um número, agora tomava forma e ganhava vida através da experiência compartilhada entre os soldados. A luta de cada um não era apenas contra o frio, mas também contra a indiferença que a guerra impunha. O clima ao redor do acampamento começou a mudar. Com o passar dos dias, o cobertor que João havia adquirido se transformou em um símbolo de resistência e união. Ele observou seus companheiros se reunirem, não só para se aquecerem, mas para compartilhar histórias de suas vidas, suas esperanças e medos. As conversas tornaram-se mais frequentes, e a camaradagem que era antes tímida começou a florescer. João se sentia parte de um coletivo, um grupo que se apoiava em momentos de necessidade. Enquanto ele refletia sobre tudo aquilo, os desafios logísticos da guerra ainda pressionavam. As ordens eram para que os soldados continuassem a resistir, mas a realidade do inverno não poderia ser ignorada. Os uniformes enviados de volta estavam longe de ser suficientes para proporcionar proteção adequada. João sabia que precisava fazer algo mais. Ele começou a conversar com outros soldados, propondo que se organizassem para solicitar mais cobertores e roupas adequadas. Ele falava sobre a diferença que um simples ato de cuidado poderia fazer
e como a solidariedade poderia ser a chave para sua sobrevivência. As reuniões começaram a acontecer em torno de pequenas fogueiras, onde soldados se juntavam para discutir estratégias. A ideia de que cada um era responsável pelo bem-estar do outro começou a se enraizar. Os veteranos, que já haviam enfrentado invernos rigorosos em outras batalhas, compartilharam suas experiências e os mais jovens ouviram atentos. A união era palpável e a esperança começou a substituir o desânimo. Um dia, João foi abordado por um oficial que reconheceu seu esforço em reunir os homens. "Você tem um dom para a liderança, soldado", disse o oficial, impressivo. Talvez seja a hora de levar essas ideias adiante. O incentivo fez com que João sentisse um peso maior sobre seus ombros, mas também uma nova determinação. Ele percebeu que não eram apenas suas ideias, mas a voz coletiva de todos os soldados que ansiavam por mudança. Enquanto os dias passavam e os desafios continuavam, João começou a projetar suas ações para o futuro. Ele planejava um encontro com os comandantes, onde apresentaria a ideia de enviar um pedido formal por mais suprimentos. Com a queda nos casos de hipotermia, ele tinha dados para apoiar seu argumento, mas sabia que a resistência à mudança sempre existiria. Apesar disso, estava decidido a lutar por aquilo em que acreditava. João olhou para seus companheiros e viu que a luta não era apenas por sobrevivência, mas por dignidade. O cobertor de lã, que um dia havia sido apenas um item de vestuário, agora se tornara um símbolo de humanidade e resistência em um mundo em guerra. Ele percebeu que, mesmo em meio ao desespero, pequenas ações poderiam criar ondas de mudança. E ali, entre amigos e companheiros de batalha, ele começou a entender que na guerra e na vida, a verdadeira luta frequentemente reside nas conexões que formamos e no cuidado que oferecemos uns aos outros. Com essa nova perspectiva, João sentiu-se fortalecido. Ele não estava apenas enfrentando um inverno rigoroso. Ele estava construindo um legado de solidariedade que poderia transcender as frentes de batalha e se perpetuar no coração de cada soldado. E assim, a esperança renascia, aquecendo os corações e unindo os homens sob o mesmo cobertor de lã que havia começado tudo. Com a determinação renovada, João decidiu que era hora de agir. Ele começou a planejar um encontro com seus companheiros de pelotão e outros soldados do batalhão. A ideia era simples, mas poderosa: unir todos para discutir a importância de cuidar uns dos outros e buscar melhores condições para todos. No dia marcado, as chamas das fogueiras dançavam ao vento enquanto os homens se reuniam em torno do calor, criando um ambiente propício para a conversa. João ficou em pé, seu coração batendo forte. Ele começou compartilhando sua história sobre o cobertor e como aquele simples item tinha trazido não apenas calor, mas também esperança e união. Nós estamos lutando contra o frio e a guerra, mas não precisamos fazer isso sozinhos. Cada um de nós tem uma voz e juntos podemos exigir o que precisamos, disse ele, sua voz ganhando força com cada palavra. As reações variaram. Alguns estavam céticos, mas muitos acenaram em concordância, reconhecendo a verdade nas palavras de João. Um veterano que havia enfrentado invernos em outras frentes de batalha levantou-se para falar. Na guerra, não se trata apenas de lutar contra inimigos externos, mas também de cuidar de nossos companheiros. Se um de nós cai, todos nós caímos. Precisamos nos unir, e isso começa agora. Com o apoio do veterano, a conversa fluiu. Ideias começaram a ser propostas, solicitar mais cobertores, roupas adequadas e até mesmo criar um sistema de rodízio para que todos tivessem acesso ao cobertor de lã que se tornara tão essencial. A empolgação no ar era palpável, e a camaradagem que havia se desenvolvido nas últimas semanas agora se transformava em uma força coletiva. Naquela noite,
João e seus amigos redigiram uma carta formal ao comando, expondo suas preocupações sobre a inadequação dos uniformes e a necessidade de suprimentos adicionais. A responsabilidade pesava sobre os ombros de todos, mas havia determinação nos olhos de cada homem presente. A ideia de que poderiam juntos fazer a diferença deu a todos um novo propósito. Ao chegarem ao comando, foram recebidos pelo capitão, que olhou surpreso para aquele grupo de soldados determinados. João tomou a frente, explicando a situação com clareza. Senhor, nós viemos aqui para pedir apoio. Nossos uniformes não são suficientes e a saúde dos nossos homens está em risco. Precisamos de mais cobertores e roupas adequadas. O capitão ouviu atentamente e, após um momento, respondeu: Eu entendo suas preocupações. Vou encaminhar suas demandas aos superiores. A luta de vocês é válida e farei o que puder para ajudar. À medida que se afastavam, João sentiu um peso saindo de seus ombros. A coragem de seus companheiros e a união que haviam formado eram mais poderosas do que qualquer munição. A luta por melhorias nas condições não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma afirmação da humanidade que mantinham em meio à guerra. Enquanto caminhavam de volta ao acampamento, os homens conversavam animadamente, seus rostos iluminados pela esperança. O frio ainda estava lá, mas agora havia um calor diferente em seus corações, um calor alimentado pela solidariedade. João sorriu, sentindo que a luta estava apenas começando e que todos estavam prontos para enfrentar o que viesse juntos. Nos dias seguintes, a expectativa pairava no ar. O grupo de soldados que havia se reunido em torno de João estava ansioso para saber a resposta do comando sobre suas solicitações. Enquanto esperavam, a rotina no acampamento seguia, mas as conversas se tornaram mais profundas, revelando diferenças que antes estavam escondidas sob a camaradagem. As tensões começaram a emergir entre os soldados. Alguns, especialmente os veteranos, expressavam ceticismo sobre o impacto que poderiam ter. Uniformes melhores não vão mudar a guerra, dizia um deles, com um olhar cansado. Outros, mais jovens, discordavam, defendendo a luta por condições adequadas como essencial para a moral do batalhão. Essa diferença de opiniões trouxe à tona atritos que poderiam dividir o grupo. João observava a situação com preocupação. Ele sabia que essas divergências poderiam enfraquecer a união que haviam construído. Em uma das noites ao redor da fogueira, decidiu intervir. Não podemos perder de vista o que realmente importa. Cada um de nós tem uma experiência única, e isso é o que nos torna mais fortes. Devemos nos concentrar nas soluções, não nas críticas. Suas palavras reverberaram entre os presentes e as discussões começaram a mudar de tom. O clima tenso foi suavizando e mais soldados começaram a compartilhar suas histórias. Um jovem que havia perdido um amigo para a hipotermia expressou sua frustração. Se tivéssemos mais cobertores, talvez ele ainda estivesse aqui. Seu desabafo tocou o coração de todos, unindo-os em um momento de empatia. Com isso, João percebeu que, apesar das diferenças, havia um desejo comum. Todos queriam sobreviver e cuidar uns dos outros. Ele sugeriu que utilizassem a frustração como motivação para fortalecer a solicitação ao comando. Vamos preparar uma nova carta, desta vez com as histórias de cada um. A realidade de nossas dificuldades pode sensibilizar nossos superiores. Os soldados se animaram. Em grupos, começaram a elaborar seus relatos e a empatia que surgia transformava a frustração em determinação. A cada história compartilhada, a conexão entre eles se intensificava e a ideia de um futuro melhor tornava-se mais palpável. Entretanto, a guerra continuava a cobrar seu preço. Com a previsão de novas nevascas, muitos voltaram a se sentir desanimados. João percebeu que precisava agir rapidamente.
Ele organizou uma nova reunião, enfatizando a importância da união. Entendo que os dias estão difíceis, mas o que construímos juntos é mais forte que o frio. Se permanecemos unidos, conseguimos enfrentar qualquer tempestade. As palavras de João ressoaram. Estavam prontos para lutar, não apenas contra o frio, mas pela solidariedade que cultivaram. A nova carta, agora repleta de histórias pessoais, seria um testemunho de sua resiliência. A espera pela resposta do comando tornou-se uma afirmação de suas vidas e da dignidade que buscavam, mesmo em meio à guerra. Com essa determinação renovada, João e os soldados estavam prontos para enfrentar o que viesse, sabendo que juntos eram uma força imbatível. O cobertor que antes era apenas um pedaço de lã, agora simbolizava a união e a luta por um futuro melhor, aquecendo não apenas seus corpos, mas também seus corações. A espera pela resposta do comando se arrastava, mas a determinação de João e seus companheiros permanecia firme. A nova carta, repleta de histórias pessoais e apelos por condições melhores, simbolizava a luta não apenas pela sobrevivência, mas pela dignidade de cada um deles. A solidariedade cultivada em torno do cobertor de lã havia se transformado em um legado que transcenderia a guerra. Quando finalmente a resposta chegou, uma mistura de expectativa e ansiedade tomou conta do acampamento. Os soldados se reuniram e João, com o coração acelerado, abriu o envelope. O capitão havia dado ouvidos às súplicas deles, reconhecendo a gravidade da situação. Ele prometeu que novas remessas de suprimentos seriam enviadas, incluindo cobertores e roupas apropriadas para o inverno. A notícia gerou um alívio imediato, mas também uma reflexão sobre as vidas que foram perdidas e as dificuldades enfrentadas. A vitória, embora significativa, não apagou as memórias das perdas. Em um ambiente hostil, a realidade da guerra ainda se mostrava implacável. Naquela noite, João reuniu os soldados ao redor da fogueira. Precisamos lembrar do que enfrentamos juntos. Não podemos esquecer aqueles que não estão mais conosco. Cada um de nós tem uma história e uma razão para lutar. Vamos honrar suas memórias, não apenas com nossas lágrimas, mas com nossas ações. Os soldados assentiram e uma sensação de propósito renovado tomou conta do grupo. Eles decidiram realizar uma pequena cerimônia em homenagem aos que haviam perdido. Uma forma de reconhecer os sacrifícios feitos e reafirmar seu compromisso em cuidar uns dos outros. Cada um teria a oportunidade de compartilhar uma memória ou uma palavra de homenagem. E João ficou emocionado ao ver a vulnerabilidade e a força de seus companheiros. Naquela noite, as histórias foram contadas, e risos e lágrimas se misturaram em um tributo sincero. Enquanto cada um falava, o cobertor de lã, agora um símbolo de união, foi colocado no centro do círculo, representando não apenas o calor que oferecia, mas a força que encontraram juntos. As vozes se entrelaçaram em um canto improvisado, uma canção de esperança e resistência que ecoou pela noite. Com a chegada dos novos suprimentos, o acampamento ganhou uma nova energia. Os homens trabalharam juntos para distribuir os cobertores e as roupas adequadas, e a moral do batalhão reergueu-se consideravelmente. A luta que enfrentaram não apenas os uniu, mas também os transformou em uma verdadeira família de soldados, cada um cuidando do outro. Ao longo das semanas seguintes, enquanto o inverno se aproximava do fim, João percebeu que a experiência havia mudado não apenas o grupo, mas também a si mesmo. Ele agora se via não apenas como um soldado, mas como um líder, alguém capaz de inspirar e mobilizar. A solidariedade que haviam cultivado na adversidade se tornara um legado que transcenderia a guerra, um testemunho do que significa ser humano em tempos de crise. Enquanto observava seus companheiros se unirem em torno do cobertor, que agora simbolizava mais do que proteção contra o frio, João sorriu.
Eles haviam enfrentado o desespero e saído mais fortes. Sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, a união que haviam construído permaneceria como um farol de esperança em meio à escuridão da guerra. A história do pelotão de João ecoaria nas gerações futuras, lembrando a todos que, mesmo nas condições mais adversas, é possível encontrar calor no coração da solidariedade e que a verdadeira luta é, muitas vezes, pela vida e pela dignidade uns dos outros. E assim, sob aquele céu estrelado, a determinação deles se solidificou, um eco do que significa ser humano em meio à guerra.